Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos continuando nossa série sobre os inimigos da harmonia familiar. Nós começamos na lição 1, falando sobre os problemas de raiz, que esses são os problemas que causam medo. Nós estamos baseando nossa série sobre Salmo 133, versículo 1 e segunda parte, versículo 3, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, nós podemos dizer, as famílias, os lares, os pais, os cônjuges, que vivem em união, em harmonia. Porque ali, em união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, nós mostramos que Deus deseja que a gente tenha uma vida livre de medo. E nós vimos que a razão, por causa dos conflitos em nossas vidas, os conflitos e dificuldades, a falta de união, é por causa dos pecados aceitáveis, como o medo, etc. Então, na lição 3, a gente começou a falar sobre esses pecados aceitáveis. E quando eu falo sobre pecado aceitável, eu estou dizendo que a gente aceita isso, não Deus. Esses pecados fazem Deus triste. Mas a gente não veja nenhum problema de ficar ofendido com mágoa. A gente não veja nenhum problema de ficar irado. É parte de nossa natureza. Infelizmente é verdade. A gente não veja problema de ter medo. E a gente não tem, veja problemas de ter um valor pessoal baixo. A gente aceita essas coisas. Então nós vimos que essas coisas, esses pecados aceitáveis, e tem muito mais do que 4, mas a gente decidiu de tocar nos 4 os principais, em que eu dá conselho tantas vezes. Na lição 3, a gente deu uma introdução sobre mágoa. A gente viu que a gente deve, em vez de ter mágoa contra os outros, a gente deve aprender a amar eles. Na lição 4, a gente viu como a gente deve perdoar. E em lição 5, como a gente deve pedir perdão. Essas duas coisas é essencial para lidar com mágoa. Quando a gente é ofendido, a gente deve perdoar. Quando a gente ofende, nós devemos pedir perdão. Então, na 6ª lição, a gente falou sobre ira, uma coisa tão comum. A gente falou acerca de ira, como lidar com este. E no último, a gente começou a falar sobre medo, e a gente vai continuar este hoje, mas a gente viu o início. Se a gente vai vencer o medo, a gente precisa ver que ela é pecado. Bem, vamos orar e a gente continua com nossa série sobre inimigos de harmonia no lar. Vamos orar. Nosso Deus, me ajuda a ser uma bênção para os ouvintes e pedimos que o Senhor nos dá capacidade, mas mais de tudo, que o Espírito Santo pode pegar minhas palavras, os versículos e princípios da Bíblia e aplicar nossos corações. Abençoa-nos hoje. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, como é que a gente pode vencer este pecado do medo? A gente vai querer oferecer a ideia isso, que a gente precisa vencer, a ter vitória na mente primeiro, nossos pensamentos. Nós precisamos ter pensamentos certos. Primeiro passo para vencer o medo. Segundo passo é para ter os sentimentos certos. E o terceiro passo é ter as ações certas. E quando a gente tem pensamentos, emoções e ações certas, nós vamos ter vitória.
Então hoje a gente quer começar a falar sobre os pensamentos certos que a gente deve ter, a base de ter o pensamento certo. E então são várias verdades essenciais acerca várias verdades que a gente tem de colocar em nossa cabeça para estabelecer alicerce sobre o qual a gente pode começar a construir nossos sentimentos e finalmente nossas ações. A primeira verdade a gente já mencionou na última lição: reconhecer que o medo é pecado. O medo é um pecado que deve ser confessado e que nós devemos pedir assim perdão de Deus. A primeira coisa é que a gente deve reconhecer nosso pecado. A gente mostrou a última vez porque é pecado. Mas essa é a primeira verdade que a gente precisa ter em nossos pensamentos. É pecado. Segundo verdade é reconhecer as bênçãos. Há grandes bênçãos de confiar em Deus. O oposto de medo é paz. E a gente recebe esta paz através da confiança em Deus, submetendo a Ele e deixando Ele nos dar a paz que passa todo o entendimento. Em Provérbios 16:3 diz: confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Nós temos de entender que a confiança em Deus vai trazer muitas bênçãos. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31, fala: o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus refinada, e o escudo de todos os que nele confiam. Então, Deus é nosso escudo, se a gente confia nele. Se a gente elimina o medo, tem tantas bênçãos, e a gente podia falar muito sobre isso, mas a gente tem desejo de terminar não, em muitas semanas daqui. Mas a segunda verdade, vale a pena de ter a fé, a confiança em Cristo. A terceira verdade é reconhecer como o medo funciona. O medo é o resultado dos nossos pensamentos. Tudo começa na mente. O medo é o que gera mais medo. Às vezes a gente tem medo do medo. Eu não quero ter medo. E a gente tem medo do medo e a gente vai ter medo. Então tudo começa aqui na cabeça. O que é a base da nossa confiança ou a falta de confiança? Por que a gente não confia em Deus? E a gente tem de entender que a verdade é que o medo cresce em nossa mente. Então nós temos de guardar este. Nós temos de fiscalizar nossa mente. Nós temos de ver onde a gente está errando. Por que minha fé não é o suficiente? Por que a minha confiança é tão fraca? Nós temos de entender isso. Problema aqui. Uma quarta verdade que está bem ligado com isso é que nós estamos confiando nas coisas erradas. Em vez de confiar em Deus, a gente deixa outras coisas nos controlar. Por causa do medo, a gente reage com distração. A gente quer colocar um substituto no lugar do medo. E uma das razões por que pessoas envolvem-se em drogas, em álcool,
É medo. Eles querem substituir este medo com alguma coisa que fortifica-se. Então, às vezes é substituição, é distração. Às vezes é explosão, a gente fica bravo, a gente fica agitado, a gente quer que a ira tome o lugar do medo. A gente coloca uma outra emoção negativa no seu lugar. Às vezes é isolar-se. A gente fica dentro de casa. A gente evita situações. A gente dorme o dia inteiro. E a gente foge de circunstâncias de isolação. A gente não quer ir para a igreja. A gente não quer ficar com as pessoas. Então, às vezes a gente tem confiança nas coisas erradas. Como si mesmo. Confiança em nossa própria força física. Em nossa habilidade. Nossa beleza. Às vezes a gente coloca a nossa confiança em outras coisas além de si mesmo. Às vezes outras pessoas, amigos, às vezes é riquezas, às vezes é coisas erradas, mentiras e desonestidade. A gente acha que a gente consegue com tanta coisa. E a gente precisa entender que este está errado. A quinta verdade é que nossos pensamentos negativos são a razão por causa de medo. Nós devemos desenvolver pensamentos positivos. Em Filipenses capítulo 4, versículos 8 a 9, diz isso. E a gente não presta muita atenção na importância desse trecho. Quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, fazei, e o Deus da paz será convosco. Se a gente tem os pensamentos positivos, o medo vai ser eliminado. Se a gente tenta de seguir o exemplo de Paulo e seguir Jesus Cristo, submeter a Jesus Cristo, a gente vai ter grande paz no coração. Mas infelizmente a gente deixa os pensamentos negativos entrar em nossas vidas, a gente não veja nenhum problema de ter pensamentos negativos. Mas a gente precisa lutar e ter os pensamentos positivos certos em nossas vidas. Eu nunca gostei de filmes de terror. Mas eu tenho chegado ao ponto hoje em dia que eu falo, de jeito nenhuma, o filme de terror para mim, porque só provoca sentimentos negativos, provoca medo. E Deus não está contente com medo na minha vida. E eu acredito, se um filme de terror provoca medo em você, é pecado para você. Nós não devemos deixar filmes, qualquer tipo de filme, provocar sentimentos negativos em nós. Nós temos de lutar para ter os pensamentos positivos. E eu quero dar algumas ideias como a gente pode ter esses pensamentos positivos
as coisas em que Deus fala que a gente deve pensar, quais são as coisas que vai nos ajudar de ter estes pensamentos positivos. A primeira pensamento é reconhecer: Deus me ama. Deus quer meu bem e Ele vai cuidar de mim se eu deixo Ele. Ele me ama. Muitas vezes, por causa do nosso pecado, por causa do nosso medo, a gente não chega perto de Deus. A gente acha que Ele está irado conosco porque a gente está enfrentando tantos problemas. Não, os problemas dele é a correção dele que está querendo nos chamar de volta. Hebreus capítulo 12 fala que Deus ama aquela que Ele corrige. É um trecho fantástico que a gente deve usar em nossas próprias vidas em relação a Deus e também com nossos filhos. Mas Deus nos ama. Ele ama-nos de tal forma que a gente não pode imaginar. A gente acha, por causa dos problemas, que Ele é distante. Não, Ele não está distante, a gente está distante dEle. Ele fica lá com os braços deles abertos para nos receber, mas a gente não quer. A gente rejeita. E nós devemos começar a reconhecer que Deus nos ama. 1 João 4,16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Então nós devemos entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Nosso pecado não separa nós do amor de Deus. Sim, Ele precisa castigar, mas Ele faz isso para o nosso bem. E a maior parte das pessoas não entende isso de jeito nenhum, porque a única maneira que Ele sabe disciplinar seus filhos está com amor, com ira. E eles acham que Deus é igual a eles, que Deus só tem ódio contra nós, quer nos prejudicar de alguma forma. Não, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer nos ajudar. Romanos 8, 35 a 39 diz: quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregados à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para a matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Deus nos ama e nada vai mudar este. Ele precisa nos corrigir, mas para nosso bem. Então, nós temos de entender: Deus quer nos ajudar. Ele nos ama. Ele está em nosso lado. O nosso problema é que a gente foge dele. A gente não quer chegar a ele. A segunda coisa para aumentar nossa fé, nossa confiança. A primeira coisa, a gente tem de reconhecer que Ele nos ama. A segunda coisa, Deus está no controle. Ele permite coisas acontecerem em nossas vidas. Sim, Ele pode mudar as circunstâncias e às vezes Ele muda. Mas a coisa que para mim é mais fantástico é que às vezes Ele não muda as coisas,
mas Ele está sempre lá para nos ajudar, está sempre lá para nos dar vitória. E como a gente pode sentir a vitória em Cristo se a gente não tem problemas e dificuldades? Então Deus sabe, às vezes, para o nosso próprio bem, a gente precisa passar por medo, por circunstâncias e coisas desagradáveis. Deus está em controle e sua graça é mais do que suficiente. Em 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é poderoso para abundar em vós toda graça, a fim de que temos sempre em todo suficiente, abundais em toda a boa obra. Sempre há um escape. Escape do nosso medo sempre existe. 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus tem um escape. A gente não precisa ficar com medo. Há um escape. Então nós temos de entender, Ele nos ama, Ele está em controle, Ele não vai deixar nada entrar em nossas vidas que vai diminuir nossa capacidade para servir Ele e honrar Ele. Uma coisa acontece que a gente não gosta. Quase diariamente coisas acontecem que a gente não gosta. Mas a gente não precisa gostar, só aceitar. Terceira verdade, sim, primeiro, Deus me ama, Deus está em controle, agora posso confiar nele. Se Ele me ama, se Ele está em controle, eu posso confiar nele. Ele é fiel, eu posso confiar nele. Deuteronômio 7:9 diz: sabeis, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que ama e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ele começou a realmente entender na prática anos atrás. Segunda vez que eu tinha pedra no rim. E se você já tivesse um pedra no rim, você sabe que dói. E eu estava em casa enrolado numa bola em cima da cama, esperando minha esposa chegar. Eu ia pedir ela para me levar para o ponto-socorro. E lá eu ia receber uma injeção e eu ia se sentir melhor, e aconteceu. Mas enquanto eu estava esperando ela, enrolado naquela cama, eu disse para Deus: obrigado, Deus, obrigado. Eu estava aceitando a vontade dele. Eu não gostei, de jeito nenhuma. Mas eu estava dizendo na minha maneira fraca: eu não vou deixar este me desanimar, este não vai me mudar, eu vou continuar servindo Deus. Eu acredito na minha subconsciência, eu sabia que Deus me amava. Eu sabia que Ele estava no controle, Ele deixou este acontecer por alguma razão boa. Eu não podia imaginar por quê. Mas eu estava dizendo obrigado, Deus, pela fé. E eu estava confiando nele, que ele sabia o que era melhor para mim. Eu gostaria de contar essa história no seu entrega, mas não tenho tempo. Mas Deus é muito bom. Eu dou graças a Deus pelos 4 crises que eu tinha com pedra no rim. O quarto ponto. Deus sempre tem meu bem em vista. Essa é a razão porque eu posso confiar nele. Ele tem um propósito
em tudo. Aquele versículo em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz, porque e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Nosso problema é que a gente analisa, este é mal, preciso ter medo, esse não vai sair bem, eu não vou gostar. Mas nosso desejo deve ser, Deus, como você quer que eu reaja nessas circunstâncias? E ora e pede para Deus nos confortar, confiando nele. Então nós devemos ter o pensamento certo que Ele nos ama, que Ele está no controle, que a gente pode confiar nele e que Ele sempre vai fazer, ou Ele sempre tem o bem em vista para a gente. E quando a gente tem essas 4 coisas em nossa mente, a gente vai ter nossa fé crescer. E a gente vai ter a capacidade de ter mais confiança nele cada vez mais. A gente tem de ter os pensamentos certos. Pensamentos certos. Que há vitória nele. Que ele vai nos ajudar. Que ele vai nos proteger. Que ele vai fazer o certo. E quando eu falo proteger, eu não estou falando que ele vai evitar, ele vai tirar todas as coisas negativas da nossa vida. Não, a gente vai ter bastante coisa negativa. Em fato, é necessário que os escândalos venham, é mister que os escândalos venham. Então, mas ele nos protege de uma queda fatal. Se a gente tem uma queda fatal, é nossa culpa. É nossa culpa. Se a gente está paralisado com medo, é nossa culpa. Porque a gente não está olhando para Ele. Nós temos tirado nossos pensamentos, nossos olhos dele e colocado nas outras coisas. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado que a gente pode confiar no Senhor, que o Senhor pode nos aliviar do medo e ajuda-nos a ter os pensamentos certos. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez. Deus abençoe.